Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre radiciação. Nós faremos resolução de atividades e problemas. E os nossos objetivos de hoje são identificar a radiciação e relacioná-la à potenciação, realizar atividades e situações problema com raiz quadrada exata. Agora eu gostaria que você separasse o seu material. Para hoje você vai precisar do seu caderno de matemática ou papel quadriculado, caneta, lápis, borracha e, se você tiver, uma calculadora. Eu aguardo um tempinho. Também é muito importante que você faça anotação no seu caderno, que hoje é aula de matemática, coloque a data, por favor, aula 5 e o conteúdo que nós vamos estudar, radiciação, raiz quadrada exata. Eu vou dar um tempinho para você anotar. Então, para dar início à nossa aula, nós vamos retomar o que nós vimos na aula anterior. Na aula passada, nós falamos sobre a potenciação e nós falamos também sobre o jogo de xadrez. Nós exibimos um filme para vocês assistirem a história, né? Era uma lenda do xadrez. E eu quero saber se você lembra como que era o tabuleiro de xadrez. Você saberia construir um tabuleiro de xadrez? Você lembra quantos quadradinhos tinha o tabuleiro? Então, o tabuleiro que eu tinha trazido aqui, do jogo de xadrez, ele tinha a forma de um quadrado, né? Se vocês lembram disso. Ele tinha 64 quadradinhos ao todo, que a gente tinha feito a contagem, né? E ele tinha também uma característica de uma casinha escura e uma casinha clara. Então essas eram as características do tabuleiro que nós tínhamos. Agora eu quero saber quantos quadradinhos tem cada lado do tabuleiro. Se ele tem ao todo 64 quadradinhos. Então eu gostaria que você pegasse o seu caderno de matemática ou uma folha quadriculada para fazer a atividade 1, que você vai desenhar nesse papel quadriculado o contorno do tabuleiro de xadrez. Só o contorno, não precisa fazer todos os quadradinhos dele. Eu quero saber como é que você vai fazer esse contorno. Daqui a pouco eu volto.
conseguiu fazer o contorno do tabuleiro de xadrez, sabendo que ele tinha 64 quadradinhos? Bom, os lados do tabuleiro, veja, o tabuleiro ele tem a forma de um quadrado. Portanto, para saber quantos quadradinhos formam esse tabuleiro todo, nós temos que descobrir o seguinte: qual é o número que, elevado ao quadrado, resulta em 64? Lembra que nós vimos isso na aula passada? Eu preciso saber que número vezes ele mesmo, ou seja, eu tenho que repetir o mesmo número 2 vezes para dar esse 64. E quem é que multiplicado por ele mesmo dá o 64? É o 8. 8 vezes 8 a gente sabe que é 64. E o 8 vezes 8 é uma multiplicação de fatores iguais. Por isso, nós podemos representar por uma potenciação, onde o 8 é a minha base e o 2 é meu expoente. Muito bem. Então, resolução da atividade 1. Se eu fizesse o contorno desse tabuleiro, eu pensaria nisso, né? 8 vezes 8, 64. 8 elevado ao quadrado. Portanto, eu faria de um lado desse quadrado 8 quadradinhos e do outro lado mais 8 quadradinhos. E daí eu faria então o contorno restante, para ter as 64 casinhas que nós sabemos que é assim, né? Portanto, conclui-se que 8 vezes 8 é o 64 que a gente precisava, né? Só que veja, quando nós multiplicamos um número por ele mesmo, nós temos uma multiplicação de fatores iguais. Isso nós vimos na aula passada e tem a ver com a potenciação, né? Significa que esse número está sendo elevado ao quadrado. Veja o exemplo que nós temos aqui. 3 vezes 3, eu repeti o 3 2 vezes, portanto, o 3 é a minha base e o meu expoente é o 2. E eu tenho, então, o resultado 9, que é a minha potência. Veja, eu posso fazer essa representação geometricamente. São 3 linhas com 3 quadradinhos cada uma. 3 vezes 3, 9. Veja, para fazer a área desse quadrado, como é que a gente resolve? Existe uma fórmula para isso, né? Embora nós saibamos já que é a multiplicação desse lado vezes lado. Como é o quadrado, né? São lados iguais. Por isso que a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Lado vezes lado, eu estou repetindo, né, o lado 2 vezes, porque tem a mesma medida. Por isso que eu posso escrever lado ao quadrado. Entende? E olha só, nós temos o outro exemplo. Mesma ideia. Eu tenho um quadrado, eu tenho 4 linhas com 4 quadradinhos, por isso que eu escrevo 4 vezes 4, representação como potenciação 4 elevado ao quadrado, e o resultado, 16. Esse 16 seria então a minha área, porque é o total de quadradinhos que eu tenho, né? O lado 4 mais o total seriam 16. Veja só, relação do número elevado ao quadrado com a raiz quadrada exata. Então é isso que nós vamos ver hoje, a raiz quadrada exata, que tem a ver com a operação da radiciação, é a operação inversa da potenciação. Veja, conclusão, nós poderíamos fazer a divisão do total de 64 quadradinhos por 8, que também encontraríamos a resposta 8. Seria o inverso do que nós fizemos, porque nós multiplicamos. Eu também poderia fazer o contrário, pegar os 64 quadradinhos e dividir por 8. Por isso, a operação inversa. E essa operação inversa é que é chamada de radiciação. Veja, eu poderia fazer assim. Veja um exemplo aqui. Eu tenho essa representação, tá? Nessa representação, nós temos alguns elementos. Esse símbolo da radiciação a gente chama de radical, é o símbolo da raiz. Esse número que fica dentro da raiz, nós chamamos de radicando. Esse númerozinho que fica aqui fora, a gente chama de índice, tá? E se nós formos fazer raiz com o índice 2, vocês lembram que a gente podia chamar o expoente 2 de quadrado? É por isso que a gente chama a raiz quadrada
assim porque tem o índice 2, a gente pode chamar de quadrado. E como a raiz quadrada ela é a mais usada, esse 2, na verdade, ele nem vai precisar aparecer nas próximas vezes. Mas a gente sabe que ele existe, né? Tem ali, ele tem nome, o nome dele é índice. E a raiz quadrada do 64, então, seria o 8. O 8, que é o resultado, é que a gente chama de raiz quadrada. Veja a lógica. Nós temos que perceber, quando eu tenho assim uma raiz, deixa eu voltar aqui para você ver. Raiz quadrada de 64. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: que número que elevado ao quadrado, ele vezes ele mesmo, é que dá o 64. Por isso que só pode ser o 8, né? Porque 8 elevado ao quadrado é 64. Esse é o fundamento, né, da raiz quadrada. Veja, olha como que a gente lê. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. É assim que a gente faz a leitura. Eu tenho 2 exemplos aqui para você ver. Primeiro exemplo. Reparou que eu não coloquei o índice 2? Porque é a raiz quadrada. O índice 2 agora não precisa aparecer. Então, eu tenho raiz quadrada do número 9. A raiz quadrada do número 9 só pode ser o 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. É isso que a gente pensa. Um número vezes ele mesmo, ou seja, ele elevado ao quadrado, é que tem que dar um número ali dentro da raiz, que é o radicando. Então, tinha que ser o 3. Então, você pode pensar na raiz quadrada de 16. Pense comigo. Raiz quadrada, porque aqui não está aparecendo nada no índice, então eu sei que é a raiz quadrada. De 16. Então, eu tenho que pensar o quê? Que número que foi elevado ao quadrado que dá o número 16? Claro que é o 4. Aqui eu tinha colocado, né, o quadradinho do 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Isso aqui ajuda também a representação geométrica, né, ajuda no nosso pensamento. Veja, 4 elevado ao quadrado, 16. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Representação geométrica seria o quê? O quadrado, né? 4 vezes 4, 16. Né? Tem a relação com a potenciação também, elas são operações inversas. Olha o exemplo 4. Agora eu coloquei uma situação, problema, envolvendo a raiz quadrada. Quanto mede o lado de um terreno quadrado que tem 49 metros quadrados de área? Veja, agora eu não sei qual é o lado do quadrado, mas eu já sei qual é a área total. Eu já sei que a área total desse quadrado tem 49 metros quadrados. Então agora o que eu faço? Em vez de fazer como nós fizemos lá no tabuleiro de xadrez, primeiro a gente desenha, depois a gente deduz, agora a gente já tem esse artifício matemático. Eu posso usar a operação da radiciação. Se eu já sei que a área total é 49, o que eu posso fazer? Eu posso pensar, né, no número que é elevado ao quadrado de 49, porque a área do quadrado não é lado vezes lado? E são duas medidas iguais. Então, tem que ser um número elevado ao quadrado que dá o 49. Bom, então, tirando a raiz quadrada do 49, eu só posso concluir que é o 7. Porque 7 elevado ao quadrado é que dá 49. Então, quando eu já tiver a área e quiser saber quanto mede o lado do quadrado, eu vou fazer isso. Eu vou tirar a raiz quadrada, pensando naquele número, que eu multiplico ele por ele mesmo, ele é o quadrado, que dá a área total. Então, resposta, o lado do quadrado mede 7 metros. Eu sei que são metros, né? Porque aqui era essa unidade de medida que eu estava usando. Você viu que na área a gente usa metros quadrados? Porque eu estou multiplicando, né, duas dimensões. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Muito bem. Olha outra forma de registro que a gente pode fazer. Do mesmo, né? Do mesmo pensamento, da mesma situação. Eu posso fazer a área do quadrado também, né? Essa daqui é a fórmula da área do quadrado que a gente já conhece.
E eu sei que a área é lado elevado ao quadrado. Muito bem. Então, eu já sei qual é a área. Agora é diferente, né? Antes a gente fazia o cálculo da área. Agora é o contrário, eu já sei quanto é a área. Eu quero saber qual é o lado. Olha o que aconteceu. A área eu já sei. Coloquei aqui como 49, que eu já tenho essa informação. E o lado, que é o que eu quero descobrir, deixei como lado mesmo, porque eu não sei ainda quanto é. Aí o que eu fiz? Esse quadrado ali, ele vai se transformar na operação inversa. Da potenciação, você já sabe que é a radicação. Olha, operação inversa da potenciação é a radicação, então esse quadrado da potenciação vira raiz quadrada. Veja que aqui embaixo o L já aparece sem o quadrado, porque eu já fiz essa transformação. Agora, raiz quadrada de 49, a gente sabe que é o 7, porque 7 elevado ao quadrado é 49. Então, eu posso fazer assim também, quando nós formos encontrar, né, o lado do quadrado que eu já tenha a minha área. Pode ser dessa forma esse registro. E a gente conclui a mesma coisa, né? São duas formas diferentes de fazer e que são válidas. A gente já sabia que era 7. Agora eu tenho aqui uma atividade para você. A primeira foi construir, né, fazer o contorno do tabuleiro de xadrez. Agora eu preciso que você faça isso, ó. Calcule a raiz quadrada exata de cada uma das figuras abaixo. Então esse aqui eu fiz como exemplo para você, ó. Eu coloquei um quadrado, eu tive que contar, né, quanto eu tinha aqui no lado do quadrado. Eu sei que eu tenho 25. Então, o que eu vou fazer para encontrar o lado sem ter que contar? Porque se eu tenho a figura, é só eu contar. E se for uma figura muito grande, se for uma figura com mais de 500 quadradinhos, aí fica mais fácil usar a operação da radicação, né? O que eu faria? Se eu sei que eu tenho uma área de 25 quadradinhos, como é que eu vou descobrir o lado desse quadrado? Tirando a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 25 é o 5, porque 5 elevado ao quadrado dá os 25, que é a área total do meu quadrado. Então, agora é a sua vez. Eu quero ver se você consegue encontrar a medida do lado desses quadrados, sabendo a raiz quadrada exata deles. Eu vou dar um tempo para você resolver, eu já volto para corrigir.
Vamos conferir a resposta? Na letra A, nós tínhamos um quadrado e eu já sabia qual era a área desse quadrado. Para saber a medida do lado, então eu fiz a raiz quadrada dessa área, que é o 36. O que eu precisava pensar? Que número que foi elevado ao quadrado que deu esse 36? Um número elevado ao quadrado que dá 36, quem é? É o 6, porque 6 elevado ao quadrado é 36. Na letra B, nós temos então a área total deste quadrado, que é 81. Tirando a raiz quadrada do 81, o que eu preciso pensar? Um número que foi elevado ao quadrado, ele vezes ele mesmo, que deu 81, tem que ser o 9. Por quê? Porque 9 elevado ao quadrado é 81. Espero que você tenha feito isso. Na próxima proposta, nós temos uma situação. Acompanhe comigo. Seu João quer cercar com 6 voltas de arame farpado um terreno de 121 metros quadrados. Quantos metros de arame farpado ele vai precisar? Ele vai usar. Veja, eu já sei qual é a área total que ele vai cercar. Isso já é uma informação. Outra coisa que eu preciso prestar bastante atenção é que ele vai cercar, ou seja, ele vai fazer o contorno desse terreno, mas ele não vai colocar uma volta de arame, ele vai colocar 6 voltas de arame farpado. Então eu preciso pensar nisso também. Eu vou deixar você pensar, eu vou esperar você resolver esse exercício e depois a gente confere se você acertou. Eu vou dar um tempinho.
Vamos ver como é que eu fiz a resolução. Eu fiz a leitura, a interpretação dessa situação e eu retirei os dados que eram importantes para mim. Então veja o que eu fiz. Eu já sabia que a área total era de 121 metros quadrados. E eu sei que eu consigo descobrir a medida do lado desse terreno tirando a raiz quadrada do 121. Bem, 121 já é um número maior do que a gente estava usando, né? Mas a minha referência é o 10. Eu sei que 10 vezes 10 é 100 e é mais do que 100. Então, o que eu fiz? Eu testei o 11. 11 vezes 11, eu já sei que a multiplicação vai terminar com 1. Provavelmente seja ele, né? Foi o que eu fiz. Eu testei e fiz 11 elevado ao quadrado, ou seja, eu multipliquei, né, o 11 por ele mesmo e cheguei no resultado 121. Eu descobri que o lado do terreno mede 11 metros, terreno quadrado. Então aqui também tem 11, e aqui tem 11, e aqui tem 11. Ou seja, uma volta de arame farpado nesse terreno, nós teríamos então 44 metros de arame farpado, certo? Muito bem. Só que o seu João, ele quer dar 6 voltas de arame farpado para cercar esse terreno. Então, o que eu precisei fazer? A multiplicação. 44 metros, que é o perímetro desse terreno, porque a soma das medidas dos 4 lados desse terreno, que são 44 metros, vezes as 6 voltas de arame farpado. Portanto, acabei de descobrir que eu precisava então de 264 metros de arame farpado. Aí, como é uma situação problema e tem uma pergunta, eu precisei fazer a resposta completa. Seu João vai usar 264 metros de arame farpado. Muito bem. Agora veja, qual seria a raiz quadrada exata do número 10? Pense. Raiz quadrada do número 10. Um número elevado ao quadrado, ele vezes ele mesmo, que dê 10. Bom, 3 elevado ao quadrado dá 9. Tá. 4 elevado ao quadrado já dá 16. Ou seja, o 9 tem raiz quadrada exata, que é o 3. O 16 também tem raiz quadrada exata, que é o 4. E o 10 está entre o 9 e o 16, mas ele não tem raiz quadrada exata. E esses números, eu queria falar com vocês sobre isso. São números importantes na matemática. Não são todos os números que têm raiz quadrada, mas os números que têm raiz quadrada exata são chamados de números quadrados perfeitos. Entenderam? Outro exemplo. Qual seria a raiz quadrada exata do número 50? Vamos usar o mesmo raciocínio. Veja, 50. Eu vou achar um número próximo dele que tenha raiz. Eu sei que 7 vezes 7 é 49, então 49 tem raiz quadrada, que é o 7. Próximo, 7 vezes 7. Então, o próximo seria 8 elevado ao quadrado, 64. 64 também tem raiz quadrada exata. Então, veja, o 49 tem raiz quadrada exata, que é o 7, e o 64 tem raiz quadrada exata, que é o 8. Mas o 50 que está ali entre eles não é um número quadrado perfeito, porque ele não tem raiz quadrada exata. Então, entendam, nem todos os números têm raiz quadrada exata, mas os que têm são chamados de números quadrados perfeitos. Então vamos ver como é que vai ser essa atividade 4 aqui, ó. Tá dizendo assim: com o auxílio da calculadora, continue organizando no quadro abaixo os números quadrados perfeitos
de 0 a 400. 400, parece bastante, né? Vamos ver como é que eu comecei isso aqui. Veja, aqui nós temos o número e aqui eu tenho a raiz quadrada desse número. Mas para montar esse quadro, eu fiz o contrário. Eu peguei a raiz quadrada, que já é o resultado, e lógico, né? Se eu elevar esse número ao quadrado, eu vou ter o radicando, eu vou ter o número que fica dentro da raiz. Então, esse número é um número quadrado perfeito. Veja, 4 elevado ao quadrado, 16. Então, a raiz de 16 existe, a raiz é 4, e o 16 é que é chamado número quadrado perfeito. Veja o próximo. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. Muito bem. Agora, veja o que você vai fazer agora. Com o auxílio da calculadora, porque você poderia fazer esses cálculos, né, no caderno, fazendo a multiplicação do número vezes ele mesmo, né, ele ao quadrado, mas para facilitar o preenchimento da nossa tabela, nós vamos fazer uso da calculadora. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o número que está ali na tabela, vai elevar ao quadrado até que você tenha o radicando. E a gente conclui que esse número que você encontrou, então, é o número quadrado perfeito, que tem raiz quadrada exata. Eu vou dar um tempo para você preencher a tabela. Vamos conferir? 10 ao quadrado, 100. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169.
14 ao quadrado, 196. 15 ao quadrado, 225. 16 ao quadrado, 256. 17 ao quadrado, 289. 18 ao quadrado, 324. 19 ao quadrado, 361. 20 ao quadrado, 400. 21 ao quadrado, 441. 22 ao quadrado, 484. 23 ao quadrado, 529. E 24 ao quadrado, 576. Bem, veja que eu coloquei algumas raízes como referência, porque quando eu precisar saber a raiz quadrada de algum número que esteja entre eles, eu já tenho a noção de qual vai ser o resultado. As minhas referências são: raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 100 é 10. Então, qualquer número que eu precise entre 0 e 100, a raiz quadrada dele vai estar entre 0 e 10. Por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada do 81. Eu sei que está entre 0 e 100. Então, a raiz quadrada dele vai estar entre 0 e 10, que é o 9. Veja que no enunciado da nossa proposta, eu havia dito que nós faríamos a raiz quadrada até do 400. E nós até passamos, né? Quando eu falei do 0 ao 400, parecia muito. E a gente continuou fazendo a raiz ali. E é assim que funciona. Veja aqui comigo, por favor. Atividade 5. Com o auxílio da calculadora e das raízes quadradas de referência, que nós acabamos de ver, resolva a situação abaixo. Qual será a área em metros quadrados de um terreno com o dobro da medida do lado de um quadrado que tem 729 metros quadrados? Ficou meio confuso, né? Mas veja, analise. Eu quero saber a área de um terreno. E esse terreno tem o lado com que medida? Com o dobro da medida desse quadrado aqui. Só que esse quadrado que eles estão falando, eu tenho a área total. Então, por estimativa, né, a raiz quadrada de 729 nós vamos ter que extrair para descobrir qual é a medida do lado desse quadrado que eles estão falando. Então, veja, por estimativa, a raiz quadrada de 729 é um número entre 20 e 30. Concordam? 729 está entre 400 e 900. Então, eu sei que a raiz quadrada dele vai ser um número entre 20 e 30. O que eu pensei? Que 25 elevado ao quadrado eu já tinha do exercício anterior, eu já sei que é 625. Eu continuei fazendo os cálculos na calculadora. 26 vezes 26, 676. 27 vezes 27, 729. Então, eu acabei de descobrir que o lado desse quadrado que eles estão dizendo é 27 metros. Concordam? Agora, no exercício que nós estamos vendo, nós temos que a informação é a seguinte: esse terreno que nós vamos calcular a área tem o dobro dessa medida. Então, não vai ser 27, vai ser o dobro de 27. E é aí que eu quero que você continue. Eu quero que você veja qual é a medida do lado desse terreno, que é o dobro desse aqui, e calcule a área desse terreno. Eu vou dar um tempinho para você terminar.
Vamos ver como é que ficou? Bom, eu tinha que o lado tinha que ser desse terreno, tinha que ser o dobro do lado desse quadrado. O dobro de 27, 54. Quer dizer que eu tinha um terreno com 54 metros de lado. Essa era a medida dele. Para achar a área do quadrado, a gente sabe que é multiplicar lado vezes lado. Lado ao quadrado. E eu fiz isso. E 54 vezes 54, 2.916 metros quadrados. Conseguiu chegar na resposta? Espero que sim. Então, esse terreno tem 2.916 metros quadrados, certo? Agora o nosso quiz. As perguntinhas finais. Vamos lá. Número 1. A professora de Fernanda perguntou qual era a medida do lado de um quadrado com 16 metros quadrados. Ela respondeu 8 metros. A resposta está correta? Veja, eu já sei qual é a área desse quadrado, 16. Para eu descobrir a medida do lado, eu vou tirar a raiz quadrada de 16. Só que a raiz quadrada de 16 não é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, raiz quadrada de 16 é o 4. 4 elevado ao quadrado dá 16. A resposta dela estava correta? Não, né? Veja lá. Isso mesmo. E é isso, pessoal. O que nós aprendemos hoje? A operação da radiciação, que é a raiz quadrada exata. Nós também vimos a relação entre a radiciação e a potenciação. E fizemos atividades e resolução de problemas envolvendo a raiz quadrada exata. E é isso. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima!